Olá, meus amores, tudo certo? Bom, vamos começar nossa aulinha aqui. Bom, vamos falar sobre a América, né, paisagens naturais, que nós já estamos discutindo isso, ok? Vamos falar alguns aspectos importantes em relação às características naturais do continente americano, ok? Vocês podem encontrar isso lá no capítulo 4 do livro de vocês. Bom, falamos já um pouco sobre esses efeitos da extensão latitudinal do continente americano. Lembrem que o continente americano é um continente que ele se distribui de uma forma latitudinal, ou seja, ele possui uma grande amplitude de norte a sul. Tá, mas o que isso tem a ver com a minha vida? O que isso gera de consequências? Bom, essa amplitude latitudinal, ela gera diversas paisagens naturais. Por quê? Porque as diferenças nas latitudes vão criar diferentes ambientes climáticos e botânicos. Ou seja, é possível nós encontrarmos desertos, é possível nós encontrarmos florestas densas e úmidas, vegetações rasteiras, tudo isso por conta dessa grande amplitude térmica. Então nessa imagem vocês veem a imagem do deserto, o deserto do Atacama, que fica na América do Sul. Aqui vocês veem uma floresta tropical, a floresta amazônica. Aqui vocês veem uma floresta fria, não é? As florestas de coníferas que ficam lá no Canadá, nos Estados Unidos, na América do Norte. E aqui nós temos as famosas estepes, as estepes argentinas, os pampas argentinos, ok? Que são vegetações de são vegetações de campos naturais, né? Vegetação rasteira natural, ok? Também o que colabora para essa nossa variação de paisagens são as diferentes altitudes. Nós encontramos também várias montanhas, nós encontramos planícies, ou seja, dependendo da altitude, isso também vai ter um impacto na formação e nessa diversidade de paisagens, ok? Então, dando sequência aqui, vocês podem ver nesse mapa da América a distribuição da topografia. E aí vamos começar já a aproveitar, quer dizer, falando um pouco sobre o relevo da América, porque se vocês perceberam bem, vocês podem ver que as partes mais altas estão no oeste. Olhem lá. Estão vendo que as partes mais escuras são as partes mais altas. E existe essa semelhança. Ou seja, o oeste, vou colocar um W aqui porque está em inglês, tá? Mas o oeste da América é o local onde nós encontramos as maiores altitudes. Por quê? Porque é ali onde se encontram as grandes cadeias de montanhas, que nós chamamos de dobramentos modernos. Percebam que o oeste da América é justamente a área de contato, de choque entre placas tectônicas. Então, aqui na América do Sul, nós temos o contato entre a placa sul-americana e a placa de Nazca, que produz a Cordilheira dos Andes. Na América Central, nós temos o contato entre a placa do Caribe e a placa de Cocos. É isso mesmo, Cocos, que produz também um relevo montanhoso nessa partezinha que nós chamamos de istmo, porque é uma parte muito estreita. E na América do Norte, o contato entre a placa do Pacífico, a placa de Juan de Fuca, com a placa norte-americana também produz uma série de montanhas aqui. Então lembrem, dobramentos modernos são formados nas bordas de placas tectônicas. Então isso vai interferir no relevo dessa região, ok? Agora, além desses dobramentos modernos na parte ocidental da América, ou seja, no oeste, nós vamos ter no leste o que nós chamamos de planaltos desgastados. O que seria isso? Bom, são formações de relevo que foram formadas há muito tempo, como os Montes Apalaches nos Estados Unidos, e por terem sido formados há muito tempo, eles também sofreram um maior processo erosivo, um maior processo de desgaste. Por isso que são relevos mais ondulados e não tão acidentados como os dobramentos modernos, okay? Porque eles são mais desgastados. Isso também acontece na América do Sul, que vocês podem ver um pouco mais ampliado. Então aqui nós temos as montanhas rochosas, que é esse relevo mais acidentado formado devido ao contato das placas tectônicas.
né? E aqui no leste nós temos a parte mais desgastada, ok? Na América do Sul isso também acontece, não é? Então olha lá, Cordilheira dos Andes. E aí no caso, aqui no Brasil, nós vamos ter os planaltos brasileiros, nós vamos ter a Serra do Mar, a Serra da Mantiqueira, ou seja, toda essa partezinha aqui, isso aqui foi formado há muito tempo. Por isso que o Brasil não é um país que possui um relevo com grandes altitudes, beleza? Bom, seguimos aqui para a parte da hidrografia. Ah, desculpem, esqueci de falar uma coisa. Além desses relevos ao leste e ao oeste, vamos também pontuar essa parte central aqui. Estão vendo que na parte central da América do Norte nós temos a formação de planícies. Isso também vai existir, vai ocorrer aqui na América do Sul. Então aqui nós temos a planície platina, nós temos a planície amazônica. Então estão vendo que as planícies elas se encontram entre as montanhas e os planaltos. Então é mais uma semelhança entre a América do Norte e a América do Sul. Partindo agora para a hidrografia, nós temos 4 grandes bacias hidrográficas, né? Na verdade existem outras grandes, mas eu coloquei essa porque são as principais, né? 4 grandes bacias hidrográficas no continente americano, 3 delas se encontram na América do Sul e uma se encontra na América do Norte, ok? No caso aqui da América do Sul, vamos destacar a bacia amazônica, né, do Rio Amazonas, que é a maior bacia hidrográfica do mundo. Depois nós temos a bacia do Rio do Prata, que é a segunda maior do mundo, e a bacia do Rio Orinoco, que fica ali na Venezuela, é importante devido à presença de petróleo nessa região. Já na América do Norte, vamos destacar a bacia do Rio Mississippi, Missouri, que fica nos Estados Unidos, tá? Que também é uma bacia muito importante. Daqui a pouco eu vou mostrar um mapa que vocês vão perceber a relevância dessa bacia dentro do território nacional, tá? Bom, aqui vocês têm um mapa da dimensão das bacias hidrográficas, das principais bacias hidrográficas na América do Sul. Então vejam, né? A bacia do Rio Amazonas, ela tem uma dimensão realmente considerável. As nascentes dessa bacia se encontram justamente na Cordilheira dos Andes. Então tem muitos rios que correm, né, nessa bacia hidrográfica que tem a sua água proveniente do degelo. Okay? Aqui nós temos a bacia do Orinoco, né, que eu havia comentado com vocês, que é importante dentro do contexto de produção de petróleo venezuelano. Temos outras aqui dentro do Brasil, né, do rio Tocantins-Araguaia, do rio São Francisco. Aqui nós temos a bacia do Rio do Prata, né, que é a segunda maior do mundo. Então, percebam, né, que existem vários rios aqui no Brasil que abastecem essa bacia hidrográfica. Para quem já foi para Buenos Aires, aquele rio que deságua em Buenos Aires é o Rio da Prata, ok? Tranquilos? E aí esse mapa mostra a bacia do rio Mississippi, Missouri. Tudo bem? Vocês podem considerar das duas formas, ou só Mississippi ou Mississippi, Missouri. Então percebam que ele envolve toda essa parte central dos Estados Unidos. Olha a representatividade dessa bacia hidrográfica dentro desse país. Okay? As outras bacias hidrográficas elas vão ser bem menos expressivas, né? Como a do Colorado, a do Rio Grande. Né? Então, a bacia hidrográfica do rio Mississippi, Missouri, ela é uma bacia que se encontra numa área de planície igual à bacia amazônica e por ser um rio de planície é um rio propício para a navegação. Então, o tráfego de navios que saem da parte interiorana dos Estados Unidos rumo ao oceano é muito grande dentro dessa bacia hidrográfica, ok? Bom, partindo aqui para o clima e vegetação, a última parte que nós vamos discutir, né? Então nós temos ali 4 grandes paisagens dentro da América. Essas paisagens, nesse caso, nós vamos caracterizá-las pela vegetação e pelo clima presente em cada uma delas. Então nós temos lá as paisagens que nós chamamos de domínios frios e polares, que ficam em latitudes mais elevadas, latitudes, não é mais próximo lá dos polos, ok? Que envolveria territórios do Canadá e territórios
americanos, né, norte-americanos, que no caso o estado do Alasca, né? É uma região de clima polar, ou seja, poucos dias com temperaturas acima de 0 graus. É o verão lá, nesses lugares, nós estamos falando de temperaturas de 10 graus, 12 graus no máximo, ok? Então, é a maior parte do ano, as temperaturas são negativas. Aí você deve estar pensando, quem sobrevive num lugar desse? Bom, tem gente que sobrevive e tem também animais e plantas que sobrevivem. Por exemplo, na parte mais extrema, né, na parte mais polar, nós temos um tipo de vegetação que nós chamamos de tundra, que é uma vegetação muito rasteira, como se fosse um musgo que se desenvolve sobre as rochas e consegue sobreviver mesmo estando coberto pela neve. Quando chega o verão e a neve ela derrete, esse tipo de vegetação aflora e consegue viver nesses ambientes. Um pouquinho mais ao sul, quando eu falo um pouquinho, eu estou dizendo assim, não é tão polar o negócio, mas também não é tão tropical, né? Nós podemos encontrar as florestas de coníferas. O próprio nome já entrega, né, o tipo de árvore que vai estar presente ali. São árvores em formatos de cones. Por quê? Porque quando a neve cai aqui, a neve não fica acumulada, ela consegue ser jogada para o chão, ok? Partimos aqui agora para as paisagens temperadas. Não é? As paisagens temperadas elas vão ser mais presentes na América do Norte, porque o território norte-americano e o território canadense estão quase totalmente inseridos nessa região temperada. O que seria um clima temperado, gente? Um clima temperado é aquele que obedece, que acompanha as variações das estações do ano. Então, quando é verão, vai ser quente, quando é inverno, vai ser frio. Só que nós também temos outros tipos de clima dentro dessas paisagens temperadas. Temos também o clima mediterrâneo, que a principal característica dele é que quando é o verão, ao invés de ser chuvoso, igual em climas tropicais, ele é seco. E o clima subtropical, que é o clima aqui do sul do Brasil, que é um clima mais ameno, né? O verão é quente, é chuvoso, mas não tem estação do ano seca, não é? Durante o inverno você vai ter ali uma queda de temperaturas, mas nada tão brusco assim, né? Então nós temos aqui no Brasil o clima subtropical que se enquadra dentro dessas paisagens temperadas. Uma floresta temperada ela também vai se comportar seguindo as estações do ano, ou seja, aquelas musiquinhas lá das 4 estações, né? Não, é que não é da época de vocês, o Sandy Júnior, mas tinha uma musiquinha que contava lá que no outono as folhas caem, depois na primavera elas voltam, enfim. E também podemos encontrar as pradarias, né? Padaria não, tem nada a ver com pão. Tá? Pradarias que são estepes, campos, são campos naturais. Ok? E vamos destacar também uma coisa que é presente aqui no Paraná, né? No sul do Brasil, e também em outros países, como o Chile, que são as araucárias, né, que é uma floresta típica de regiões temperadas, de regiões com temperaturas mais amenas. Okay? Aqui vocês podem ver um mapa da distribuição dos climas. Olha a diversidade de climas que nós temos na América. Né? Nós vamos ter aqui nessa parte mais ao norte aqui da América do Sul, os climas tropicais quentes, na América Central também, climas tropicais quentes, ok? Aí mais ao sul nós temos os climas temperados, né? Mais ao norte nós temos os climas polares e frios. No caso aqui na América do Sul, os climas mais frios também estão relacionados com a altitude, com a presença de montanhas, ok? Bom, partindo lá para os dois últimos tipos de paisagens, nós temos aqui as paisagens tropicais, que são paisagens de clima quente e úmido. Agora, precisamos fazer uma distinção. Por quê? Porque nós temos o tropical úmido e o tropical típico. Ou seja, o tropical úmido seria o caso lá da Amazônia, seria o caso ali do litoral brasileiro, onde não tem estação do ano seca. Agora, o tropical típico seria um tropical continental.
É um tropical mais afastado de grandes fontes de água, ou seja, durante o inverno nós temos uma estação seca. É onde fica o cerrado brasileiro, né? O cerrado brasileiro é uma vegetação que se adapta a esse tipo climático. Já a Mata Atlântica e a Amazônia são mais vegetações de clima tropical úmido, com bastante umidade. Tá? Vale destacar também que nessas paisagens tropicais é onde nós encontramos a maior biodiversidade da fauna e da flora do planeta. Tudo bem? Vamos lembrar também que Mata Atlântica e Cerrado são dois biomas, são duas vegetações que sofreram muito com a ocupação humana, principalmente a Mata Atlântica. Né? A Mata Atlântica, ela hoje só sobrevive em algumas partes. Aqui no Brasil, cerca de 87% desse bioma já foi devastado. Tá? E temos também isso na América Central, tá, gente? Na América Central existe uma extensão ali da Amazônia que chega a países como Panamá, como Costa Rica, Honduras, Nicarágua. Tudo bem? Para finalizar, paisagens áridas ou semiáridas também. Tá? Que a principal característica é a aridez. E aí vamos lembrar o seguinte: seco, ou seja, lugar árido, não significa que ele precisa ser quente. Você pode ter um deserto frio. Tá? Por exemplo, na Patagônia, no sul da Argentina. O sul da Argentina não é tão quente, né? Durante o inverno é bem frio e é árido. Então não existem só desertos quentes, existem desertos frios, ok? É até difícil falar essa coisa de um deserto quente ou não. Por quê? Porque se você for, por exemplo, no deserto do Atacama, que fica ali no Chile, no Peru, um pouco na Argentina também, dependendo da época do ano, tá? Ou até mesmo dependendo da hora do dia, vai estar frio por conta da amplitude térmica. Então, os dois principais desertos da América são o deserto do Atacama e os desertos da Grande Bacia, né, que é o deserto lá de Sonora, onde fica Las Vegas, né? Onde fica Las Vegas. Tá? E as regiões semiáridas, né, ficaria lá a Patagônia, ok? Que não é tão árida assim, mas é uma região que chove pouco. E no Brasil nós temos a Caatinga, né, que é o nosso único bioma semiárido, ok? Meus queridos, muito obrigado pela atenção de vocês e